Perfeito. Boa tarde, gente. Ótimo. Só conferir. Ah, tá ok. Então tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline Canissais. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, professora de algumas pós-graduações do Brasil, né, no que se refere à disciplina de eletrotermofototerapia. Sou professora também da graduação EAD, também na disciplina de eletrotermofototerapia aplicada à estética, na Cruzeiro do Sul. E sou coordenadora do Departamento de Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico da HTM. Hoje nós falaremos sobre um protocolo que nós desenvolvemos pensando no rejuvenescimento facial, associando ultrassom, fototerapia e alguns cosméticos da linha da Extratos da Terra. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer demais. Eu acho que a Elisete deve estar por aí, eu não consigo ver, né? Porque eu estou aqui pelo Zoom, mas vocês que estão aí no Facebook, eu quero agradecer demais a Extratos da Terra e na pessoa da Elisete, que me convidaram, né, para essa palestra. Eu fiquei realmente muito feliz com o convite de poder apresentar para vocês esse protocolo, essa proposta de tratamento, porque essa combinação terapêutica realmente foi muito interessante. Eu e a Elisete que desenvolvemos esse protocolo. Então, eu fico muito feliz de estar sendo a pessoa para apresentá-lo, né? Então, em um evento já apresentei, em um congresso no finalzinho do ano passado, e é um estudo preliminar, tendo em vista que foram realizadas apenas 4 sessões e nós temos a ideia de continuar esse estudo. Infelizmente, logo depois dessas sessões veio o final do ano, então nós tivemos que interromper. E agora, nesse início de ano, houve todo esse tumulto por conta do coronavírus, e aí nós tivemos problema nesse sentido, né? Então, a gente não pôde dar continuidade. Então, até retornar alguns eventos eu participei, então a gente não deu continuidade. Quando foi começar novamente, aí nós tivemos essa questão da quarentena. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um estudo preliminar, é um estudo de caso, e espero que vocês gostem e que realmente observem que a combinação de terapias é o que realmente, verdadeiramente dá certo na estética. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre bate muito na tecla que não existe um recurso milagroso. Na verdade, o grande segredo é uma excelente avaliação e, a partir disso, formalizar e formar um bom programa de tratamento para esse paciente com recursos que são tratadas como ferramentas do nosso trabalho, né? E, na verdade, é um tripé. Nós pensamos aí nos recursos eletrotermofototerapêuticos, né, que são os recursos físicos, pensamos também no uso de cosméticos, dermocosméticos, e pensamos nas terapias manuais. Então, o tripé, o tratamento ele é formado por isso, né? E aí nós temos N ferramentas dentro de cada um desses pés do tripé, e para conseguirmos, então, realmente um bom efeito terapêutico, observando a resposta do paciente, que é muito individual. Então, esse programa de tratamento, essa proposta de tratamento que nós idealizamos, coube muito bem no que a nossa paciente se apresentou. Tá? Fui eu que apliquei, fiz todas as sessões, e como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade, mas vocês vão ver que são recursos facilmente adquiridos. Entre esses recursos, nós temos aqui uma grande novidade, que é o ultrassom de 5 MHz, que ele é bem específico para a pele, então por isso que a gente consegue usar na face, diferente do ultrassom de 1 mega, de 3 mega, que tem uma profundidade maior. Aí realmente a gente precisa avaliar muito bem por que e para que utilizar e como utilizar na face se não for de 5 mega. Mas isso a gente vai conversar ao longo dessa aula. Vou passar para vocês as informações de cada um desses recursos que nós utilizamos,
E depois disso, eu apresento, então, a combinação desses recursos que foi delineada, ajustada para o atendimento dessa paciente, que é um estudo piloto, como eu conversei com vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma ajustada aqui na minha tela. Acho que vocês estão vendo a apresentação aí, tá? Então, o título da palestra de hoje, né, da aula de hoje, desse encontro, é Nova Geração de Ultrassom Facial de Alta Frequência e Associações no Rejuvenescimento, uma proposta de tratamento, tá bom? Então, eu já passei um pouquinho para vocês aí do que é a nossa ideia de combinação. Só um pouquinho, foi. E, gente, tem um pouquinho do meu currículo, né? O que eu já conversei com vocês hoje. E quando a gente fala, então, no rejuvenescimento cutâneo, nós estamos falando de alterações que nós encontramos durante o processo de envelhecimento. É uma proposta de tratamento de rejuvenescimento para tratar envelhecimento cutâneo, mas que ele não só se traduz na pele, né? Nós observamos que o envelhecimento ele é uma alteração que acontece em todos os sistemas do nosso organismo. Eu costumo brincar em todas as minhas aulas que é assim, brincar falando a verdade, né? Que durante a nossa adolescência, nós temos um pico de hormônios, né? Nós recebemos um banho de hormônios. E a partir disso, nós temos muita produção, então nossas células trabalhando muito, em contrapartida, pouquíssima degradação. Conforme o tempo vai passando, a gente vai passando por um processo de equilíbrio. Lá por volta dos 25 anos de idade, nós temos um equilíbrio de produção e degradação, né? E depois disso, um desequilíbrio. Então, nós temos menos produção, as nossas células, elas ficam um pouco mais preguiçosas, elas ficam um pouco mais, diminuem a sua atividade, né? Elas são pouco estimuladas de maneira endógena. E aí, dão contrapartida aí a um processo de degradação muito maior, então um desequilíbrio desse sistema. Então aí o envelhecimento ele começa a aparecer e se traduzir de uma maneira mais significativa, mais visível. E geralmente é aí que a gente começa a observar os pacientes vindo procurar tratamento por conta de uma flacidez de pele, por conta de uma mancha, por conta de uma ruga, uma pitose das estruturas da face, quando esse processo de envelhecimento já está mais avançado. Então, nós percebemos que esse acometimento não é só de pele, né? Epiderme, derme, mas também se traduz aí nos anexos cutâneos, na fáscia, então pensando na face, né? Na fáscia que recobre a musculatura, que nós chamamos de SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Nós temos também alteração da musculatura, né? Os músculos da mímica facial. Então, com enfraquecimento dessas estruturas musculares também. Então, o processo de envelhecimento, ele é um todo e bastante complexo. Então, o que a gente vai falar aqui é pensando na pele, mas a gente nunca pode deixar de observar todas essas questões e essas estruturas mais profundas, como o SMAS, e existem recursos para trabalharmos o SMAS, como ultrassom microfocado, ou chamado também de microfocalizado. A gente tem também essa estrutura mais profunda, que é a musculatura, a gente tem que observar, porque muitas vezes a gente vê uma ruga, por exemplo, nasolabial, nasogeniana, e a gente fica tratando ali. E a gente não percebe que, na verdade, isso pode ser o reflexo de uma outra alteração, como, por exemplo, os músculos da face que caem, que sofrem, né, essa pitose trazendo junto com ele a pele, ou se é só a pele que está fazendo, né, o adelgaçamento dessa região, perda do tecido adiposo, né, que também auxilia nessa estrutura de hidratação de face. Enfim, tem muita coisa a ser observada. Então, o que a gente trouxe aqui é uma observação, um olhar maior para a pele, mas esses outros aspectos precisam ser inclusos no tratamento quando a gente fala de rejuvenescimento cutâneo, tudo bem? Então, hoje, o reflexo do envelhecimento da população se mostra de uma maneira que a maioria dos pacientes não querem envelhecer, né? Então, a gente entra nesse processo de não quero envelhecer, pacientes cada vez mais jovens, e quando a gente fala em jovens, nós estamos falando em muito jovens, vêm buscar tratamentos preventivos aí, para que esse reflexo seja diminuído, essa aparência de mais envelhecida seja diminuída. Então, a gente precisa equilibrar
todo esse sistema e trazer uma proposta adequada para cada paciente. Mas quando a gente fala no envelhecimento propriamente dito, onde todas essas estruturas se encontram realmente alteradas, quando esse estímulo endógeno ele está diminuído, nós precisamos lançar mão de recursos, né? Como eu falei, fazendo parte desse tripé, os recursos físicos, os dermocosméticos, a terapia manual, lançar mão de tecnologias e de recursos que vão, de maneira exógena, extracorpórea, chegar e estimular novamente esse tecido. Então, de maneira extracorpórea, é isso que nós fazemos no atendimento estético. Nós estimulamos de fora para dentro, né? Damos estímulo para essa célula que está lá dentro responder. Então, uma dessas células que a gente mais gosta de estimular e precisa estimular durante o processo de envelhecimento, quando eu falo em pele, é o fibroblasto. E o fibroblasto é uma célula que fica lá na derme, né? E ele é simplesmente responsável por produzir todos os componentes da matriz extracelular. Tá? Então, a gente pode lançar mão de todos, de uma série de recursos, e agora trazendo para o meu mundo, né, que é o mundo da eletrotermofototerapia, N recursos de calor e frio, ou seja, recursos térmicos, mecânicos, acústicos, como ultrassom, por exemplo, elétricos, né, como as correntes elétricas terapêuticas, lançar mão de diversos tipos de estímulos para interagir com essas células e a partir daí a fototerapia, fotobiomodulação, também gerar um combustível para essa célula voltar a produzir. Então essa é a grande ideia e esse é o papel da tecnologia, dos dermocosméticos e das terapias manuais. A gente realmente de fora para dentro estimula esse tecido e a partir disso, de lá de dentro ele responda. Então, hoje, os pacientes realmente têm um grande anseio por métodos menos invasivos, né, que vão se traduzir aí sem permitir uma reclusão desse paciente, uma necessidade de um determinado repouso, como, por exemplo, as cirurgias plásticas, né, então, que tem resultado a médio prazo, precisa de um tempo de intervalo, de repouso, de reabilitação, né, de reestruturação, reparo e regeneração tecidual. Então, muitas vezes esse processo o paciente não quer passar. E nós temos, então, tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos que vão garantir um excelente efeito terapêutico, tanto imediato, por conta dos efeitos primários e imediatos, né, quanto nos efeitos secundários, que acaba sendo realmente a nossa maior ideia, onde nós queremos realmente um efeito de produção de novas células, um estímulo realmente mais duradouro, né? E a questão do custo-benefício, isso também se faz muito importante, né? Tendo em vista aí que as pessoas querem bons tratamentos com bom custo-benefício, né? Que tenham bons resultados a partir de então. Então, aqui mostrando para vocês um pouquinho, tem, por exemplo, o uso da vapoterapia, utilizada também no rejuvenescimento cutâneo, a fototerapia, chamada de fotobiomodulação também, as correntes, né? Sendo mostradas aí, exemplificadas, por exemplo, o uso de uma ionização, entre tantos outros recursos terapêuticos que nós temos, até tecnologias de maior valor agregado, então, para melhora, por exemplo, desse ângulo cérvico-mentoniano, nós temos aí também o uso da criolipólise, né, em região de papada, se for por conta de gordura. Então, pensando na harmonia desse rosto, né, não só em um aspecto que se mostra alterado, isso é muito importante. Vou passar aqui para baixo. Bom, então, essas alterações que a gente encontra, né, no nosso atendimento estético, então, desde uma flacidez de pele, as manchas, as rugas, essa pitose facial, como que elas são tratadas, né? Então, na verdade, a gente precisa ter um olhar mais integrativo em relação a esse paciente, esse olhar mais generalizado, né? Entendendo que ele não é só uma face envelhecida, é um todo, é todo um sistema que faz parte de tudo isso. Então, a gente precisa observar e, nesse processo de avaliação, gerar um programa de tratamento que englobe várias fases, né? Então, preciso tratar a pele, preciso tratar o ESMA, se for o caso, preciso tratar a musculatura, e esses movimentos, né, vão se integrando
e dando contrapartida a um bom trabalho onde elas são sempre tratadas de maneira personalizada. Isso é muito importante. Então, aqui a proposta de tratamento, ela existe? Existe, né? Um estudo piloto, então a gente precisa padronizar. Isso vai ser finalizado com essa paciente, a gente vai dar contrapartida a um novo estudo, tendo os mesmos recursos, com um N maior de pacientes, para observar os resultados dessa combinação. E por que a gente gosta de um N maior de participantes? Porque dentre esse X de participantes, nós temos uma quantidade que vai responder muito bem a essa combinação, a esse protocolo. Outros não vão responder tanto e outros não vão responder. Então, o que a gente vê por meio das pesquisas é justamente trazer a média, aquilo que de maneira na média se aplicou bem a esses pacientes, né? Que tipo de resultado a gente pode esperar na média dessa população, dessa amostra, né? Tô vendo aqui uma pergunta, flacidez. As clientes têm reclamado muito disso. Eu sempre recomendo colágeno e tratamento. Legal, Grace. Essa é uma das propostas terapêuticas, né? Então, isso é muito importante. A questão da alimentação, não sei se você está falando em relação à ingestão de colágeno. Então, existem os nutricosméticos que aceleram demais a velocidade terapêutica e nos dão um grande suporte nas respostas bioquímicas frente à aplicação das energias. Não adianta nada eu aplicar um melhor equipamento, o melhor dermocosmético, fazer a melhor terapia manual, se não tem subsídio para essa resposta. Se lá dentro eu não tenho matéria-prima para esse tecido responder. Então, através de nutricosméticos, por meio aí da indicação de determinadas vitaminas, né, a suplementação ela é muito importante também nesse sentido. Por isso que é muito legal que a gente pensa sempre em trabalhar com o paciente dentro de uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante para realmente tratá-lo como um todo, né? Bom, começando a falar para vocês aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, por isso que eu vou acelerar um pouquinho. O primeiro, né, desses recursos que nós selecionamos para esse protocolo de atendimento é o ultrassom plano de 5 MHz. Então, vale lembrar, eu sei que deve ter muita gente focada aí no atendimento facial, mas também tem gente que trata o corporal e que veio conhecer o facial aqui. Então, a ideia é entender o ultrassom terapêutico, né? Relembrar alguns aspectos. A gente sabe que no atendimento corporal, o ultrassom terapêutico, ele já é muito difundido, muito utilizado, mas quando a gente pensa no atendimento facial, fica uma incógnita. Será que realmente eu posso utilizar e como utilizar? Que tipo de ultrassom eu devo utilizar, né? Então, aqui a gente vai falar de ultrassom terapêutico plano, que comumente é utilizado, então, nas terapias corporais, e por se tratar principalmente de um método não invasivo, um custo relativamente baixo, e que costuma ser o primeiro equipamento aí do corporal que os profissionais acabam adquirindo. Ele dá contrapartida a uma série de indicações, a uma série de distúrbios estéticos corporais que são tratados ou auxiliados, né, esse tratamento com ele. Então, por exemplo, celulite, gordura localizada, a própria flacidez de pele, a permeação de ativos, né? Então, nós temos pós-operatórios, enfim, temos muitas indicações e o ultrassom ele é muito conhecido, muito difundido no atendimento corporal, né? A maioria das pessoas já conhece. Eu conheci rapidamente sobre essa tecnologia. Quando eu falo em ultrassom, nós estamos falando numa energia mecânica, né? Então, tem muita gente que fala para o ultrassom, entende o ultrassom como uma termoterapia. Ele também é considerado uma termoterapia profunda, mas ele é, por essência, uma energia mecânica. E essa energia mecânica, ela é classificada de acordo com a sua frequência. A frequência nada mais é do que o número de pulsos, que é isso que vocês estão vendo aí na imagem, por uma determinada unidade de tempo, que é o segundo. Então, aqui nós temos quantos pulsos por segundo precisa ter um ultrassom para ele ser considerado ultrassom. Então, ele varia da faixa de 20 kHz, que vocês estão vendo aí. Então, 20 kHz significa 20.000 pulsos por segundo. Hertz significa pulsos por segundo.
Se eu tenho 10 Hz, 10 pulsos por segundo, 1000 Hz, 1000 pulsos por segundo, que eu também posso chamar de 1 kHz. Então, 20 kHz são 20.000 pulsos por segundo. Até nesse range gigantesco, que chega até 200 MHz. Quando eu tenho 1 milhão de pulsos por segundo, eu chamo de 1 MHz. 200 MHz são 200 milhões de pulsos por segundo. Quando eu falo já em ultrassom terapêutico, nós estamos falando numa faixa menor. Estamos falando de 20 kHz e até então nós tínhamos até 3 MHz, que é muito conhecido no atendimento estético corporal, como a gente tinha falado, né? Então, de 20.000 pulsos até 3 milhões de pulsos. Era o que a gente pensava aí no atendimento estético, principalmente o que é 3 mega, 1 mega, né? 1 mega muito direcionado também para estruturas mais profundas, então a gente usa muito lá na reabilitação, mas o de 3 mega é muito difundido. Hoje nós temos uma outra frequência que é muito utilizada também, e o primeiro equipamento no Brasil nós começamos a fabricar, que é justamente 5 mega. Então essa faixa aumentou um pouquinho mais. Então de 3 mega o limite superior foi para 5 MHz, né? Ultrassom de 5 MHz utilizado, vocês vão ver já para atendimento de pele, tecido dérmico, tá? Essa energia ela passa pelo tecido, ela se difunde, ela sofre interferência desse meio. Então, se eu sou ultrassom aqui, você que está aí é um tecido, então tem todo esse caminho para chegar até você, né? Então, quando energia, dependendo da forma com que eu sou entregue, os parâmetros, né? Como eu sou essa energia, como ela vai ser entregue de uma maneira diferente para o tecido, gerando estímulos diferentes, por mais que se trate de uma energia mecânica. Então, por exemplo, frequência. Frequência está diretamente relacionada à profundidade. Então, se eu sou uma frequência mais baixa, eu tenho menos pulsos por segundo, eu vou caminhando, interagindo pouco com os tecidos mais superficiais e consigo chegar lá na profundidade. Se eu sou um ultrassom com frequência mais alta, eu tenho muitos pulsos por segundo, então eu interajo muito com esses tecidos superficiais, a gente tem muita atenuação, eles absorvem essa energia e a energia não consegue se propagar para os tecidos mais profundos, tá bom? Isso é importante a gente entender o porquê utilizar qual frequência para cada distúrbio estético, tá? Porque depende da profundidade desse estímulo, onde eu quero concentrar essa energia. Sempre vou precisar de meio condutor, precisa ser sempre base água, isso é muito importante, tá? O ultrassom não é conduzido pelo ar, não é conduzido pelo óleo, então base água, por isso que a gente usa muito o gel, né? Existem 2 tipos principais aí de ultrassom. Isso aqui para a gente realmente diferenciar, tá? Conhecer essa energia. O ultrassom terapêutico não invasivo, ele pode ser dividido em focalizado e não focalizado. Na imagem aqui, né, na lateral direita, vocês conseguem observar na parte de cima o ultrassom plano, que é o não focalizado. O ultrassom plano, quando a gente entrega energia, ela passa dessa forma no tecido. Então, por mais que o meu objetivo, por exemplo, lá na reabilitação é na musculatura, ele vai também passar pela pele, vai passar pela gordura, até chegar no músculo, tá? E ele vai interagindo com esses tecidos conforme a resposta biológica, né? Então, conforme aquela célula, se ela é responsiva à energia mecânica, ela vai responder esse estímulo mecânico, tá bom? Por mais que exista uma concentração, uma chegada de energia lá embaixo. Ah, quero tratar gordura. Tudo bem, tô aqui, mas vai passar pela pele e a pele também vai interagir de alguma maneira com essa energia mecânica. Não vai estar concentrado lá, vai estar concentrado na hipoderme, mas vai interagir de alguma maneira. Quando eu falo já em ultrassom focado, eu tenho concavidade, ou seja, existe um transdutor que ele tem esse efeito côncavo, né? Então, essa concavidade é um copo. A energia ela é entregue de maneira bastante distinta para o tecido. Então, você joga toda a energia num ponto focal. Então, praticamente não existe interação em volta. Existe uma interação muito específica naquele ponto focal, que é o que vocês estão observando na imagem de baixo, aí na lateral direita de vocês. Então, ali na área focal, onde eu tenho os maiores efeitos terapêuticos mesmo, né, propriamente ditos. Então, se a gente for pensar nas diferenças, no não focalizado, eu tenho cavitação? Cavitação, gente, todo e qualquer ultrassom faz, tá?
Então, vou até dar uma segurada, porque quando eu começo a falar de ultrassom, eu sou realmente apaixonada por ultrassom, assim como por fotobiomodulação, por isso que eu falei, não, a gente precisa colocar nesse programa de tratamento essas duas tecnologias, porque realmente são tecnologias de base, que precisam realmente aí nos atendimentos, e de baixo custo, isso é muito interessante. Quando a gente pensa, então, numa cavitação, todo e qualquer ultrassom faz cavitação. O que diferencia um do outro, né, é justamente o tipo de cavitação. Então, todo e qualquer ultrassom é chamado assim de ultrassom cavitacional, mas a forma com que essa cavitação é gerada que se diferenciam e, consequentemente, os efeitos terapêuticos também. Enquanto eu tenho um ultrassom que trata esse tecido, né, que interage com ele de maneira a ativar as funções celulares, as respostas celulares, eu tenho um outro que gera lesão, que faz ablação. Tá? Então, no ultrassom plano, nós temos a cavitação estável, que é a formação de microbolhas gasosas, elas se contraem e se expandem de maneira controlada, e com isso ela gera um massageamento de membrana celular, aumento de permeabilidade de membrana, mecanotransdução do sinal para o fibroblasto ir lá e trabalhar e produzir, será ativado mecanicamente. E, gente, uma das energias que o fibroblasto, que eu falei para vocês lá no começo dessa célula, que mais gosta é a energia mecânica. Uma das que ele mais gosta, tá? Que ele mais responde. Porque o fibroblasto, num processo onde ele está trabalhando, ele emite os seus prolongamentos e produz todos os seus subprodutos. Colágeno tipo 1, tipo 3, tropocolágeno, elastinas, tropoelastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento, enfim, tudo isso é produzido pelo fibroblasto, né? Todos os componentes da matriz extracelular. Quando ele está pouco ativado de maneira endógena, ele recolhe esses prolongamentos e ele se torna um fibrócito. É uma célula que está ali, ela pode produzir, mas ela não está produzindo. Então, é chamada de fibrócito, tudo bem? Então, ela responde muito bem essa energia mecânica. Voltando aqui para o efeito do ultrassom. Então, a cavitação estável é responsável também por esse processo. Quando eu tenho cavitação estável, eu tenho geração de calor, então por fricção de tecido, a gente está falando do ultrassom não focalizado, que é o ultrassom plano, que é aquele que a gente tem, né, até na imagem anterior aqui, que eu estou mostrando para vocês, né, aquele de contato com a pele do paciente. Então, a gente tem ultrassom plano, ele gera calor, é um calor terapêutico, não necessariamente o paciente tem que sentir lá na superfície, esse é um fator muito importante. Tá? Então, o calor está acontecendo, dependendo dos parâmetros que a gente usa, ele está acontecendo lá dentro, mas não necessariamente o paciente sente lá em cima, tá? Lá fora. É um calor interno, ok? Se eu colocar modo contínuo, se eu colocar uma intensidade alta, claro, o paciente também vai sentir na superfície. Mas esse não é um fator de estar funcionando ou não está funcionando a terapia. Isso é um mito que a gente precisa quebrar sempre, tá? Ele não tem efeito ablativo e ele gera um micromassageamento no tecido. Em contrapartida, eu tenho ali ultrassom focalizado. Quando eu tenho a concentração da energia naquele ponto. Então, a energia é tão grande, tão concentrada ali, que eu tenho cavitação instável. Cavitação instável, gente, nada mais é do que essas microbolhas também que são formadas, mas tem tanta energia ali que elas começam a se movimentar descontroladamente e chega um momento que elas implodem. Então, nós temos uma implosão cavitacional. Quando temos essa implosão cavitacional, nós temos lesão. Então, por isso que o calor que é gerado ali é muito significativo, por muita concentração de energia. E, para vocês terem ideia, enquanto eu, no ultrassom plano, posso emitir, no máximo, por norma técnica, 3 watts por centímetro quadrado, no ultrassom, então qualquer ultrassom terapêutico plano, o máximo que você pode colocar de dose é essa, que o equipamento permite lá, porque é norma. Quando eu penso no ultrassom focalizado, eu consigo entregar 20, 30 watts no centímetro quadrado, enquanto o outro entregava 3. Por quê? Um vai substituir o outro? Não, cada um tem as suas indicações, tá? Inclusive, eles podem se combinar nas terapias, isso que é incrível. Então, o focalizado gera captação instável por alta concentração de energia, muito calor ali. Então, ele é inclusive ablativo esse calor e, consequentemente, efeito mecânico e térmico vão gerar ali uma ablação, uma destruição da célula. O focalizado, a gente usa muito
para tratamento de gordura, tá? E o microfocalizado, por que microfocalizado? Porque eu tenho essa focalização em tecidos mais superficiais. A gente usa para tratar SMAS principalmente, tá? Também consigo tratar derme profunda, derme mais superficial, mas aqui o objetivo é outro. Por isso que eu falei, aqui é gerar pontos de lesão mesmo na pele e ativar o sistema de reparo e regeneração, tá ok? Mas só para a gente diferenciar aqui. Então, a cavitação que a gente gera, ó, pode ser estável ou transitória, chamada de instável também. E o que eu faço com o ultrassom terapêutico plano é uma cavitação estável, tá? Essa questão da energia, como que ela interage e tudo mais, as frequências, eu já falei para vocês. Só para vocês observarem aí, ó, o ultrassom de 1 mega, as ondas mais espaçadas, o ultrassom de 3 mega, que eu tenho 3 milhões de pulsos mais próximas umas das outras, e o de 5 mega, que é utilizado então para pele. Quanto maior a frequência, mais superficial. Então a gente tem aí essa entrega tão substanciosa de energia, tudo bem? Existem duas formas da gente entregar essa energia mecânica, dois modos de entrega dessa energia. Ela pode ser contínua ou pulsada. Contínua é quando eu dou start no equipamento, ligo o equipamento e por todo aquele tempo de terapia, a energia mecânica está passando, tudo bem? Quando eu tenho o modo pulsado, é como se tivesse uma chavinha que liga e desliga o equipamento para diminuir esse efeito térmico, principalmente, né? Então, a energia passa um pouquinho, ela para, igual vocês estão vendo aí na imagem. Ela passa um pouquinho, para, ela passa um pouquinho, para. Então, isso diminui o efeito térmico no tecido, o atrito. Então, atrita um pouquinho, tá começando a aquecer o tecido, já para. Aí, atrita um pouquinho, começa a aquecer, para, atrita um pouquinho, e assim por diante, tá? Essa variação no modo, se eu vou entregar mais ou menos energia, somos nós, profissionais, que ajustamos. Ou utilizamos os modos já preparados, né, pré-estabelecidos pelo equipamento, quando eu uso os protocolos. Então, dependendo do objetivo terapêutico, do que eu vou tratar, eu não posso entregar tanto calor. Então, por exemplo, um pós-operatório, então eu não posso gerar mais calor ali, né? Então, principalmente nessa primeira fase. Então, a gente precisa diminuir esse efeito térmico ao máximo. Existem os percentuais que vão dando contrapartida a um efeito de calor terapêutico mínimo ou quase nada, né? Ou um pouquinho maior quando esse tecido vai se restabelecendo. E de acordo com o nosso objetivo terapêutico sempre, tá? Quando eu falo no atendimento estético facial, o calor, ele é muito bem-vindo. Mais uma vez, o calor não necessariamente o paciente sente, mas está acontecendo lá dentro, tá? O calor, ele é muito interessante, por quê? Porque ele aumenta o fluxo sanguíneo local e quando a gente pensa no envelhecimento cutâneo, esse processo ele é muito importante, porque quando eu tenho dilatação dos capilares arteriais, que estão intimamente ligados lá com o meu tecido, eu tenho uma melhora desse fluxo sanguíneo, consequentemente chegam mais nutrientes e também chega mais oxigênio. Então, no processo de envelhecimento cutâneo, a pele costuma estar numa coloração alterada, né, mais pálida, em alguns pacientes até cianótica. A gente precisa observar como se encontra também a vascularização dessa pele, porque sem nutrientes que vêm do nosso organismo, sem o oxigênio, como que essa pele vai responder aos estímulos? Então, eu preciso observar muito isso, tá? Eu tenho aumento de permeabilidade de membrana com calor, então a permeação dos meus ativos é muito facilitada com isso. Então, mais uma vez, reforçando a questão das combinações, né? Eu tenho uma maior extensibilidade das fibras colágenas. Aí, num processo de reparo e regeneração, uma melhor capacidade de regeneração dos tecidos. Por isso que é muito interessante a combinação com terapias minimamente invasivas, como no caso de um microagulhamento. Então, vale bastante a pena, tá? A gente consegue movimentar essas fibras elásticas e de colágeno que se encontram já depositadas nessa estrutura dérmica e da contrapartida a formação de novas, tá? Que a gente vai falar já já. Mas o efeito térmico, ele faz esse micromassageamento nesse tecido, ok? Bom, pensando aí então o uso do ultrassom, resumidamente falando do ultrassom, né? Porque tem muita coisa para falar. Será que o uso no atendimento facial é possível? Então, a gente vai dar uma observada aqui nos fundamentos do uso da tecnologia mecânica, da terapia ultrassônica no atendimento facial. Mas esses fundamentos não vieram já
voltados para a face. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, através de alguns estudos, é como, mesmo eu tratando, por exemplo, um tecido mais profundo, um tecido musculoesquelético, mesmo eu querendo reabilitar uma cicatriz, como que a pele, então, acaba respondendo essa energia mecânica? É isso que a gente vai ver aqui, tudo bem? Então, ó, nós temos alguns prints de artigos, só para vocês darem uma observada no nome dessas publicações e que depois eu vou trazer alguns destaques, tá? Então, só para vocês observarem lá. Do lado esquerdo, ultrassom terapêutico para cicatrização de feridas, revisão sistemática. Então, cicatrização de feridas, nós estamos falando aqui de pele, né? Então, a partir de uma lesão, como que o ultrassom foi utilizado para cicatrização, para acelerar esse processo cicatricial? Significa que essa energia, ela interage com a pele. Isso é muito importante, né? E esse é o fundamento do uso dessa terapia. Vamos a mais aqui, do lado direito. Ultrassom terapêutico como tratamento na cicatrização de feridas em equinos. Então, não só os seres humanos se beneficiam dessa interação, energia ultrassônica e pele, mas também em outras áreas. Veterinária é uma delas. Vamos vindo aqui. Do lado esquerdo, efeito da pomada de barbatimão associado a ultrassom de baixa intensidade, né, ultrassom terapêutico, sobre cicatrização por segunda intenção de lesões cutâneas totais em ratos. Então, também observando aí a aceleração do processo cicatricial. Do lado direito, ultrassom terapêutico na cicatrização tecidual, né, mais um trabalho aí. Esquerdo, atuação do ultrassom terapêutico na cicatrização de tendões. Então, não só pele, mas outros tecidos respondem. Quando eu falo em cicatrização, existe todo um processo de reparo e regeneração. E quem é justamente a célula que, depois do período inflamatório, né, onde nós temos mais macrófagos, neutrófilos atuando, a próxima fase é a fase proliferativa. E quem quer estar ativado, migra para essa estrutura para cicatrizar, para fechar essa lesão? Os fibroblastos, tá? Então, quem responde à energia mecânica é justamente os fibroblastos. E a partir daqui, depois a gente tem um processo de remodelamento de tecido. Aqui do lado direito, né, o uso do tratamento, né, por ultrassom na reorganização do colágeno, né, nas fibras de colágeno em tendões de ratos. Então, observando aí também que o ultrassom, ele também interage aqui na fase de remodelamento tecidual. Então, tanto na fase inflamatória, o ultrassom ele entra num processo de não ser anti-inflamatório, ele não corta a inflamação, por isso que a gente pode combinar com terapias mais invasivas. Ele, na verdade, controla, ele modula o processo inflamatório. Isso é muito importante. Na fase proliferativa, o fibroblasto trabalhando, modulando essa ação do fibroblasto, e na fase de remodelamento de tecido, ajudando, né, auxiliando essa organização do colágeno. Porque o colágeno e todas as outras estruturas, né? Porque não basta ter só colágeno ali. É importantíssimo que esse colágeno seja depositado, seja de boa qualidade e depositado de maneira organizada. Deixa eu só... Meu Deus do céu. Eu falo muito. Aqui do lado esquerdo. Aplicação do ultrassom terapêutico no reparo tecidual no sistema musculoesquelético. Então, gente, nós temos aproximadamente aí em torno de 30 estudos experimentais, em torno de 15 estudos em humanos, mostrando a interação da energia ultrassônica com a pele, com o processo de reparo e regeneração, com as células envolvidas no reparo e na regeneração. Então, contrapartida a esse efeito que nós temos. Então, alguns destaques aqui que eu quis trazer para vocês. Vou passar bem rapidinho isso, tá? Ó, principalmente as partes que estão destacadas de alguma maneira, certo? Com outras cores e tudo mais. Aqui, ó, um estudo de 2007 falou que o efeito do ultrassom terapêutico anunciado um efeito de estímulo ao colágeno e em sua extensibilidade, supostamente melhorando a elasticidade e a sustentação da pele. Vamos a mais um aqui. O efeito benéfico do ultrassom tem sido demonstrado sobre diversos tecidos, inclusive a pele, um estudo de 90, tá? Destacando o aumento da angiogênese e a formação de novos vasos sanguíneos, né? Do número de fibroblastos e da síntese de colágeno. Outro estudo, um de 88, corroborando com um de 75, né? O ultrassom pode incrementar a síntese de fibroblastos e o colágeno.
Mais um estudo, aqui foi feita uma análise histológica e foi observado, então, aumento na proliferação de fibroblastos e aumento na deposição das fibras de colágeno. Mais um estudo mostrando aí o aumento da síntese de colágeno, está destacado em branco. Mais um estudo de 98 mostrando aí o aumento na velocidade de cicatrização, melhora da qualidade do tecido neoformado. Então, como eu falei para vocês, não basta ter colágeno. Então, numa fibrose eu tenho muito colágeno, mas ele está todo emaranhado, está depositado inadequadamente. Eu preciso reestruturar, reorganizar essas fibras, né? Então, a gente tem energia mecânica que nos auxilia nesse processo. E aqui um estudo onde foi feita uma análise histológica, né, em tecido epitelial de ratos, e eles irradiaram com diferentes intensidades de ultrassom. O que eles observaram? Que houve um aumento da espessura da epiderme, né? Houve um discreto infiltrado inflamatório e proliferação também das fibras colágenas. Aqui, gente, esse discreto infiltrado inflamatório, ele se dá, e a gente vai entender melhor daqui para frente, por esse efeito térmico. O efeito térmico, quando a gente pensa em rejuvenescimento, além de melhorar o aporte sanguíneo, nutricional, oxigenativo para o tecido, a gente vai utilizar com energias mais significativas, mais substanciosas, para dar contrapartida um efeito de termolesão no tecido também. Então, isso é muito interessante. Eu gero uma lesão, né? Dou contrapartida a uma reestruturação desse tecido, o processo inflamatório que vai aí ativar o fibroblasto para ele trabalhar mais também. E o ultrassom também vai interagir nesse sistema de modulação do processo inflamatório e ativação fibroblástica, remodelamento de tecido. Então é um todo que acontece ali. E isso é potencializado com a luz, que a gente vai falar já já. Aqui, ó, mais um. Esse daqui, gente, foi feito com ultrassom de 5 MHz, tá? Uma única aplicação, região aqui, ó, malar, né, que a gente tá observando. Então, houve melhora das linhas finas, das discromias, inclusive. A gente não sabe exatamente por que e como, mas também existe uma resposta aí em relação às manchas, a diminuição dos ósseos, né, principalmente, e a modulação de metaloproteinases e ativação de proteínas de choque térmico. Isso é muito interessante, tá? Um outro trabalho mostrando aí, utilizado também ultrassom de 5 MHz na pele humana, já aí pensando no atendimento mesmo, né? Então, eles concluíram lá embaixo, ó, que o ultrassom de alta frequência é uma técnica não invasiva, segura e eficaz para tratar a flacidez cutânea. Então, realmente dando respaldo para a gente do uso dessa tecnologia. Aqui do lado direito da tela de vocês vão perceber que após uma aplicação já houve um incremento da densidade das fibras de colágeno na derme reticular, né, e na derme papilar, e na densidade de fibras elásticas também ali na derme reticular, tá? Então, houve uma diminuição na extensão das rugas cutâneas, como vocês podem observar no gráfico à direita, e nas fotos também extremamente padronizadas, uma diminuição, né, dessa extensão e da profundidade dessas rugas. Aqui é uma aplicação, tudo bem? Então, que a gente pode observar, uma aplicação de 5 minutos somente. Certo? Foi um trabalho de 2014. Então, a gente pensa aí, né, que o tratamento ele é baseado no aquecimento. Então, pensando aí primeiro no efeito térmico, né, que acontece no tecido, o aquecimento, que vai gerar um processo controlado, ativar esse reparo, essa regeneração tecidual. E a partir daí, nós temos uma contração dérmica, por quê? Porque o colágeno que está ali depositado, ele responde ao calor. Então, as fibras, né, nessa tripla hélice que é como é formado o colágeno, a estrutura da fibra de colágeno, frente a um calor substancioso significativo, essas fibras se contraem, né? Essa tripla hélice engurgita, a gente fala. Então, ele contrai e ele aumenta a sua espessura. Então, nós temos aquele efeito lifting imediato. Mas o que nós, além disso, né, que é o efeito primário, mas o que mais nós queremos é o efeito secundário, que é a formação de um novo colágeno, que é o que mostra aqui pra gente, né? Induz uma remodelação do colágeno, tendo aí uma redução significativa e durável das rugas cutâneas, assim como da flacidez de pele, né? Esse efeito mecânico, gente, então além do calor, o efeito mecânico, como nós já falamos,
né? Vai gerar esse calor e, consequentemente, essa lesão térmica, mas a gente sabe que ele ativa, então, o fibroblasto a trabalhar e a produzir mais, tá? Então, o que eles mostram aqui nesse estudo, né? Que antes foi feito... Opa! Volta. Volta. Foi feito um estudo onde exames histológicos foram feitos antes e 2 meses depois do tratamento, que é isso que nós chamamos de follow-up. Follow-up é o acompanhamento de resultado, é o que a gente faz em pesquisa, né? O acompanhamento desse resultado. Então, o resultado final, estético e terapêutico, né, não acontece depois ou simplesmente ao longo das sessões. O final não está ali. Esse novo colágeno, essas novas estruturas vão sendo reorganizadas e construídas por um bom período ainda. Por isso que a gente acompanha o resultado, e esse acompanhamento a gente chama de follow-up. Então, no final das sessões, depois de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente vai delineando esse estudo de acordo com a terapêutica que a gente trabalhou ali, né? Então, ele foi feito 2 meses após o tratamento, com ultrassom, né? E foram realizados em um estudo, qual evidenciou um aumento do colágeno dérmico, com espessamento na derme e alisamento das fibras elásticas. Então, ó, a pele, né, a derme, que nosso grande objetivo aqui, ela estava pouco espessa porque ela tinha pouco conteúdo, poucas fibras ali, né, não muito bem organizadas. E quando a gente faz um espessamento, significa que eu produzi e dei substância, né, para esse tecido. Entre elas, a substância fundamental amorfa, mais fibras, né? Então, o adensamento dessas estruturas, tá? E novas fibras ali produzidas. Então, os pacientes, eles se beneficiam aí no uso do ultrassom de 5 mega na face, para o rejuvenescimento, para tratamento de flacidez de pele, para melhora da qualidade da firmeza da pele, e é, como eu falei para vocês, um dos recursos de menor custo. Bebam água, olha o tamanho do meu copo. Bom, isso aqui é para incentivar vocês, tá? Então, quem está aí assistindo, para agora, não para de assistir, mas para nesse momento pegar um copo do seu ladinho aí que você já deve ter deixado e toma, tá? Vamos lá, uns recursos de menor custo. Outras aplicações, né? Outras aplicabilidades da energia ultrassônica. Então, nós temos cicatrização pós-microagulhamento. Eu gosto muito de preparar o tecido antes do microagulhamento com ultrassom terapêutico, né? De 5 mega na face. Pós-operatórios. Tratamento de equimose, reabsorção dessa equimose, né? Que é o roxinho que fica lá, depois de uma cirurgia principalmente. Fonoforese, que eu posso usar um produto junto com o ultrassom, e o ultrassom ele tem essa capacidade de facilitar a permeação do ativo. Tudo bem? Tratamentos de sequelas de acne, então é mais um recurso para essa terapia com excelentes respostas clínicas. Pós-hidrolipoplasia de papada, então o paciente tem papada, se for só de pele, o ultrassom terapêutico vai trabalhar tranquilamente, melhora muito o ângulo cérvico-mentoniano, essa flacidez que fica aqui, né? Tá vendo? Quando eu penso já em gordura, tem que fazer uma hidrolipoplasia e vir com um ultrassom terapêutico, tá? Para ter o efeito na gordura propriamente dita. E rejuvenescimento de mãos, né? Então, não é pensar só em face, mas pescoço, colo, dorso de mãos, braço, viu, gente? Flacidez de braço é muito legal. Ah, Eline, eu posso usar também uma flacidez centro-abdominal, ali perto umbilical? Dá para usar tranquilamente. Ah, posso fazer naquela flacidez perto do joelho do meu paciente? Posso, desde que meu objetivo com o de 5 MHz seja tratar pele, tá? Não adianta pegar o de 5 MHz e querer fazer tratamento de gordura. Como que é a técnica de aplicação? Então, trouxe aqui para vocês, só para vocês conhecerem, né? Esse daqui é o ultrassom de 5 MHz, ele é conectado no equipamento. Trouxe só o transdutor para vocês verem. Ele tem um botão Start Stop aqui para facilitar aí o nosso manuseio, né? E aí a gente divide por hemiface. Então, já vou falar para você o tipo de aplicação que eu fazia nessa paciente no estudo piloto. Então, trabalhava as 2 hemifaces, mas dividia. Aí eu trabalhava frontal, infra, então vou mostrando para vocês. Passa gel de contato, movimento lento e regular, né? Pode ser circular, pode ser, deixa eu trazer a imagem mais para cá para o meio. Pode ser, então, circular, pode ser um movimento de vai e vem, tudo bem? Desde que eu não pare o transdutor e desde que eu realmente entregue energia, deposite energia de maneira bastante organizada nesse tecido.
Movimento sempre lento, gente, ó, bem regular. Tá mostrando rapidinho para vocês. Então, passaria gel de contato, faria 2 minutos nessa região, 2 minutos aqui, ó, no infra orbicular, vindo até aqui, ó, até aqui em cima, tudo bem? Certo? Aqui você pode fazer circular. É que eu tô sem o gel, então ele vai atritando na pele. Perinasal, então, na verdade, é, ó, esse nasolabial, a gente consegue tratar, certo? Região malar, mais 2 minutos. E depois mento, que na verdade eu gosto de pegar, ó, todo esse ângulo serve como mentoniano. Ele acopla muito bem, viu, gente? Acopla super bem e é extremamente confortável para o meu paciente. Então, é dessa forma que a gente aplica em região facial, tudo bem? Aqui eu tenho uma imagenzinha, eu quero mostrar para vocês. O que eu fiz? Peguei uma câmera termográfica FLIR. Eu sei que eu tô com tempo, enfim, mas eu preciso ainda falar algumas coisas importantes, né, para finalizar como que foi o protocolo. Eu peguei o transdutor, passei o gel de contato, fui batendo foto com a câmera termográfica FLIR e fiz um videozinho na sequência. Só para que vocês observem como o aquecimento é muito rápido. Por quê, gente? Porque a ultrassom de 5 mega, nós temos 5 milhões de pulsos por segundo. Então, muitas das vezes, nos protocolos, como o aquecimento dele é muito importante, às vezes a gente coloca no modo pulsado, só que no modo pulsado, uma frequência alta. Ah, então tá bom. Beleza, então, ó, tô recebendo um recadinho aqui, que eu posso passar o tempo, que não tem problema para eu ficar tranquila. Então, era melhor nem ter falado isso, porque se deixar eu fico o dia inteiro. Mas eu vou passar o recado, a ideia é essa. E aí, o que nós fizemos? Mostramos aqui para que vocês vejam esse aquecimento. Então, às vezes a gente pulsa o ultrassom numa frequência alta, só que a gente coloca mais energia. Então, eu tenho efeito mecânico e térmico também. Às vezes o paciente não sente na face, mas lá dentro está acontecendo, tá bom? Vou colocar o vídeo, é bem rapidinho. A musiquinha. Então, ó, vocês observam no canto superior a temperatura no centro do aplicador. Olha como sobe rápido. Aqui ele chegou até 43,5, por quê? Porque não estava acoplado na pele do paciente. Hoje a temperatura de corte de ultrassom, porque quando ele chegava antes lá no 41, ele cortava a emissão, certo? Hoje ele consegue chegar até 43 e cortar, tudo bem? Porque a gente sabe que na radiofrequência a gente consegue, às vezes chega lá no 43, tá tudo bem. Não vai ser isso, então a gente tem 10% para cima e 10% para baixo. Então dá tudo para vocês verem como realmente ele aquece muito rápido e no todo, na parte toda aqui do transdutor. A era dele, gente, o tamanho da área de radiação efetiva, né, do cristal que está lá dentro é de 3 centímetros quadrados, ok? E aqui é um ultrassom de 5 mega. Tudo bem? Então, a gente já falou de ultrassom, que é um dos componentes, um dos mais importantes desse protocolo. E a gente vai falar rapidamente da fotobiomodulação. Eu mostro os cosméticos que eu utilizei, que estão aqui do meu ladinho. E eu mostro como foi feito esse tratamento, tá? Então, a fotobiomodulação está super em alta. Não dá pra gente, hoje, muito pensar em atendimento estético sem pensar em incluir um recurso de fotobiomodulação, tá? Esse recurso de fotobiomodulação, ele pode ser por LED, ele pode ser por laser. Fotobiomodulação se diz respeito a uma energia desencadeada pela luz, né? Então, como eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, os fótons, né? A luz, quando decomposta, ela é decomposta em fótons, e esses fótons interagem com cromóforos, que são estruturas que nós temos na nossa pele, que são absorvedoras de energia pela luz, né? E quando elas absorvem, elas têm reações fotobiológicas. A gente promove no tecido reações fotobiológicas. E é nisso que a gente se baseia. Quando eu falo em fototerapia de baixa potência, seja o laser de baixa potência ou o LED, eles geram fotobiomodulação. Por quê? Eles não danificam a pele, como, por exemplo, um laser de alta potência, que a gente tem lá um laser para fotoepilação, um laser para rejuvenescimento, para tirar mancha,
uma luz intensa pulsada. Lá, eles geram fototermólise. Lise significa quebra, destruição de algumas estruturas da pele ou de tecidos ali, ou de componentes, né, que ali estão depositados. Aqui nós temos fotobiomodulação. Então, o que a gente faz? Entrega combustível, modula, estimula essa célula a trabalhar, a produzir. Então, mais uma vez, mais um recurso que vem interagir com esse tecido e, a partir disso, nós temos uma resposta terapêutica, tá? Então, de um modo geral, quando a gente pensa em fototerapia de baixa potência, a gente pensa em alguns efeitos, como, por exemplo, anti-inflamatório, que ele não corta a inflamação, mas ele acelera o processo inflamatório, muito utilizado em processos de cicatrização de feridas, em pós-operatórios, tá? A gente usa muito lá na reabilitação, demais, em reabilitação de tecidos musculoesqueléticos. A fototerapia, gente, ó, o ultrassom ele é utilizado há mais de 50 anos na área da saúde. A fototerapia, provavelmente em torno disso. Então, assim, são recursos que já têm muita base, né, muito trabalho, e o que a gente faz na estética é direcionar esses efeitos para o atendimento dos distúrbios estéticos. Então, também é reabilitar os tecidos, mas aí pensando nos tecidos mais superficiais, no tecido tegumentar. Ele é analgésico, regenerativo, cicatrizante, circulatório, e tanto laser de baixa potência quanto LED, tá, com características que ambos que são produtores de uma energia, onde eu consigo depositar ali de maneira suficiente para que eu tenha essas reações fotobiológicas. Então, não é qualquer laser, não é qualquer LED. LED, eu tenho LED no farol do carro, eu tenho LED pisca-pisca de Natal, é diferente. Ali a potência da luz é muito baixa, é ínfima. Então, eu não consigo, mesmo que eu esteja ali aplicando, não consigo depositar, por conta da potência dele ser tão baixa, depositar uma energia suficiente para ter uma resposta terapêutica, para realmente fazer a fotobiomodulação. Não, eu preciso de um equipamento que tenha uma estrutura, né, com parâmetros e características adequadas para que quando eu for lá e depositar no tecido, eu deposite uma energia suficiente para ter o efeito terapêutico, tá bom? Quando eu tenho esses dois com boas potências, que depositam realmente energia suficiente, tanto laser quanto LED, eu tenho efeitos similares, tá? O laser, ele é monocromático, ele é pontual, então quando eu venho, por exemplo, com laser point, igual esses que a gente usa para apresentação, eu venho e eu consigo enxergar exatamente o ponto de concentração dessa energia. O LED, ele também é monocromático, mas ele não é pontual, né? Ele tem aí uma abertura, os fótons dele se repartem numa superfície maior. Tá? Eu vou até mostrar rapidamente aqui para vocês terem noção. Eu não estou com laser aqui, até porque eu usei o LED, tá? Eu vou ligar, tô sem o óculos, só vou ligar para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho a abertura numa área maior. É o que a gente está vendo aqui nas duas imagens laterais, né? Tá vendo que ele pega uma área maior? Então, essa é a grande ideia. E o LED tem algumas vantagens, por isso que a gente acabou escolhendo ele para o tratamento, tá? Eu tenho um número de cores maior. Então, nesse trabalho eu utilizei o LED vermelho e o LED verde. A gente vai ver as propriedades deles. Fora isso, a gente tem a luz violeta. Violeta, os principais, né? Violeta, vermelho, violeta, azul, âmbar, vermelho, verde e o infravermelho, tá? Espera, acho que eu não esqueci de nenhum. Esses são os mais comumente utilizados. E no laser, de um modo geral, a gente tem vermelho e infravermelho, tá? Então, o LED me permite uma gama de cores maior e, consequentemente, interação de maneiras diferentes com outros tecidos. Os fótons, né, se repartem numa superfície maior. Com isso, o terapeuta cobre áreas maiores, e isso traz uma velocidade terapêutica muito legal, e aí possibilita a gente de incluir ele em mais tratamentos. Então, a gente tem terapia capilar, utilizando a fototerapia. A gente tem facial, utilizando a fototerapia. Corporal, utilizando a fototerapia. Antes, com laser, não dava. Por melhores que fossem os efeitos, imagina eu tratar uma celulite com laser, pontualzinho, tratar um glúteo inteiro assim, não dava. Então, a gente não usava, por isso. Mas os efeitos
são possíveis. Hoje a gente trabalha com os LEDs que emitem em áreas maiores, né? O custo é mais baixo do que de um laser, do diodo laser, né? O manuseio é muito simples, os mesmos parâmetros que a gente ajusta no laser, a gente ajusta no LED também, o resultado é seguro, tudo mais. Esse trabalho aqui embaixo, ó, de 2011, mostra o seguinte pra gente. O LED é uma excelente alternativa ao tratamento ao laser de baixa intensidade, devido à eficiência similar no tratamento de diversas patologias de pele, de cicatrização de feridas, reparo tecidual, sem causar dor ou efeitos colaterais ao paciente, somado ao menor custo de fabricação do produto. Então, dando realmente respaldo ao uso do LED. Tá? O vermelho que nós utilizamos nesse programa de tratamento, ele tem essa ação que nós falamos, né? Então, ele tem 660 nanômetros, que é a forma com que a gente classifica a luz, né, pelo seu comprimento de onda, que está diretamente relacionada à profundidade de ação e também à cor, aquilo que a gente enxerga ou não enxerga, porque se passou de 800 nanômetros, 750, a gente já não enxerga a luz. Então, ele é invisível aos nossos olhos, tá? Ele tem ação analgésica, estimula a drenagem no infiltrado intersticial, aumenta o metabolismo de fibroblastos, acelera a produção das fibras colágenas, né, produzindo aí uma cicatrização mais rápida, mais estética, por isso que ele é muito bem-vindo em pós-operatórios, otimiza a circulação, por isso que ele é muito bem-vindo nos atendimentos corporais também, tratamento de celulite, de gordura, tá? Flacidez de pele. Na terapia capilar, aumenta a atividade do bulbo. Na podologia, aumenta o crescimento da lâmina saudável da unha, então ele é muito utilizado em outras áreas também. E o verde, então o vermelho é esse que eu mostrei para vocês, tá? Então, só para quem não conhece ainda, ó, o vermelho aqui. A gente precisa fazer uso da fotoproteção, tá? O equipamento que eu usei, gente, de fototerapia, mostrei já o ultrassom, né? Então, preciso mostrar aqui a luz. Fototerapia, ele tem, num cluster, 6 LEDs, tá? 6 LEDs vermelhos. Cada um desses LEDs tem 500 miliwatts, que é o teto, é o máximo de potência que é permitido por norma técnica para eu trabalhar com luz. Então, percebam que potências da luz mais altas depositam rapidamente a energia que eu preciso para que a célula trabalhe, tá bom? Então, ó, aqui eu consigo cobrir uma área grande. Então, depois vocês vão ver no atendimento, basta pouquinho tempo que eu cubro uma área inteira ali, tudo bem? Então, o vermelhinho. E a gente tem também o verde. Estou com o equipamento aqui do meu lado. Vou mostrar para vocês o verde, tá? Às vezes vocês não conhecem. O verde, ó, que linda essa luz. Fora assim, que é super chamativo, os nossos pacientes adoram, né? E isso se divulga muito bem. Quando ele tem efeito visual muito interessante, né? Mas o paciente tem que ficar com óculos, você tem, como profissional, tem que ficar com óculos, mas tirar uma foto, fica muito bonito. Mas mais do que isso, né? Não adianta ser bonito e não ter efeito. O importante é isso, é ter o efeito terapêutico, né? Então, ele faz uma ativação fibroblástica muito grande para síntese de colágeno. Então, os maiores trabalhos dele são voltados para isso. E tem também um trabalho que mostra a atuação dele na celulite. Eu só coloquei aí para vocês conhecerem essa aplicabilidade também, tudo bem? Então, assim, falei muito rápido da fotobiomodulação, porque, gente, se for falar de fotobiomodulação, a gente fica horas, dias aqui, só falando do uso da fotobiomodulação nos atendimentos estéticos. Eu falei rapidinho só desses dois, porque foram os que eu selecionei para esse trabalho, tá? Tá tudo bem, gente? Depois mandem um recadinho aí no Face para eu saber se tá tudo ok, porque... então tá bom. Qualquer dúvida, vocês vão pontuando, por favor. Em relação aos dermocosméticos que eu utilizei nesse trabalho, conversei com a Elisete, e a Elisete é uma parceiraça. O primeiro evento na minha vida que eu fiz há 11 anos atrás, esse próximo mês eu completo 11 anos de consultoria a empresas de equipamentos eletromédicos, né? Então, o meu departamento ele faz justamente o link entre tudo aquilo que é desenvolvido na indústria. Então, a gente trabalha com pesquisa, desenvolvimento de produto, né? Trazendo a necessidade do mercado, dos profissionais da área para a indústria. Então, a gente faz esse meio de campo, né?
trazendo tudo para cá e a partir desse desenvolvimento, desse contato muito próximo que a gente tem com a engenharia, a gente leva para o profissional. Então, meu departamento ele faz justamente esse link, tá? Departamento de Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico. Tem bastante pergunta, é verdade. Aí, o que acontece? A gente vai combinando terapias. Então, minha expertise é recursos físicos. Em cosmético, não é minha área de atuação, né? Então, a gente conversa com as amigas, né? Como a Elisete, enfim, entre outras pessoas que têm essa expertise. E eu falei para ela, ó, tô querendo fazer um trabalho assim, assim, assado, e ela me propôs ao uso de alguns dermocosméticos, tá? Então, o que a gente... Depois eu mostro a ordem para vocês. Primeiro que a gente fazia a higienização era com o Dermosoft Clean, tá? Esse é que aí para vocês aparece ao contrário, tá? Então, o que a gente fazia? Para higienização. Então, eu coloquei aqui para vocês os efeitos dele, né? Então, ele é utilizado pré-peeling, porque logo na sequência a gente vai fazer um peeling enzimático e um físico. Ele é um higienizante multifuncional, ele tem esfoliante químico também na sua composição, né? O glicólico. Ele deixa a pele mais fina, mais lisinha, né? E mais hidratada. Entendam o seguinte, não adianta eu ter um excelente equipamento e esse equipamento não interagir, essa energia não interagir com o tecido, porque eu tenho uma pele não receptiva. Então, é muito importante o preparo da pele para receber energia. Então, vocês vão ver que essa ordem, ela foi bem pensada, por quê? Para eu preparar essa pele para receber energia e finalizar, tá? Então, ilumina e uniformiza o tom da pele, protege do ressecamento, facilita e potencializa a permeação de outros produtos, que é justamente o que eu falei para vocês agora, tá? Então, ativos, tem o ácido glicólico, bioarras, tá? Aloe vera, aí alguns tensoativos, né? Opa! Vegetais. E aí depois vocês podem perguntar para o pessoal da Stratos, conhecerem mais os produtos, né? E tudo mais, tá bom? E a apresentação, gente, inclusive, vai ficar disponível para vocês. Eu vou falar no finalzinho, vai ser entregue para vocês, tá? Toda essa apresentação. Depois do Dermosoft, fazia uso, aqui, ó, do Dermolite, tá? Junto com esfoliante de vitamina C. Então, depois eu mostro certinho, mas aqui, ó, ai meu Deus, tá vendo? É um pozinho que eu juntava com o Dermolite, fazia uma misturinha na pele do paciente mesmo e aí fazia esfoliação. Já já vocês vão entender mais. Ele promove uma extra esfoliação enzimática, tá? Para promover aí uma esfoliação biológica mais natural dessa pele. Então, depois de higienizar com uma emulsão de limpeza, que é maravilhosa, que tem componente químico, vem essa esfoliação enzimática. E tem alguns ativos, o Renilzyme, que tem as enzimas proteolíticas, né? Então, quebrando aí a queratina, Salix-Pil para renovar essa pele, tem ação anti-inflamatória também, né? Lá nos queratinócitos, então impedindo essa hiperpigmentação do processo inflamatório, da exposição solar, das agressões que a gente gera com os recursos, né? Cranberry, romã, que tem atividade antioxidante maravilhoso, então assim, não tem como, né? Então a gente vai favorecer o reequilíbrio desse extrato córneo, depositar aí os ômegas, né? Fortalecer esse manto hidrolipídico, regenerar e segurar essa barreira cutânea, justamente para impedir a perda de água, né? Isso realmente é interessante. Aí, depois de todo o processo lá com as luzes, nós finalizávamos com... já tá aqui no segundo. Ixi, tá funcionando normal aí? Porque deu um recadinho, mas acho que tá ok. Com Dermosoft Revitalize, tá? Dermo Plus. Ele é o quê? Um ácido hialurônico, tá? E ele é vetorizado pelo silício. Ele tem bioativo do Himalaia, hidroxiprosilane,
tem fatores de crescimento. Olha que incrível para finalizar um protocolo de rejuvenescimento, né? Bioativo do Himalaia, ácido hialurônico, né? Então eles vão reestruturar tanto a epiderme quanto a derme, que a gente gerou essa lesão com os estímulos físicos, né, que nós demos pela terapia ultrassônica, pela fotobiomodulação, aumentamos a produção de colágeno, reorganizamos, auxiliamos na reorganização dessas fibras, melhora da elasticidade dessa pele, né, da aparência dessa pele. Então, eu falo que uma coisa que a gente não consegue tirar na foto é justamente qualidade da pele. Qualidade da pele o paciente sente, você coloca o paciente para sentir, né? E é incrível, a gente observa imediatamente após o tratamento, tá bom? Então, diminui as cicatrizes também, tá? Então, realmente muito incrível. Até tratamento de estrias, tá, gente? Dá para usar. E a paciente, eu não tenho aqui para mostrar, porque eu tenho para paciente usar, tá lá com ela. É o Dermosoft Day, por isso que eu coloquei a fotinho para vocês, para usar em casa, né? Então, efeito firmador, protege o DNA. Então, assim, eu fiz o tratamento, entreguei essa energia, foi uma vez por semana. E o que acontecia? O paciente tem que fazer o uso do home care. Porque para dar contrapartida, a resposta de tudo aquilo que eu entreguei de energia, tá? Então, os ativos dele, luteol, provitamina D. Então, posso usar tanto na cabine, né, na clínica, quanto indicar para home care, certo? Então, para cuidar dessa pele aí, enquanto o paciente não vinha. Então, o home care ele é imprescindível, não existe tratamento sem home care. No que se baseava, então, o protocolo? Juntando tudo isso que eu já conversei com vocês em 1h10, mais ou menos. Então, o que a gente fazia? Avaliação antes de qualquer coisa, tá? Então, é uma avaliaçãozinha que eu preparei, uma ficha aí, falando os dados dela, toda a ficha clínica, então entendendo se ela toma medicamento, se ela faz uso já de algum cosmético, anotem absolutamente tudo, né? Se tem alguma doença de base descompensada, alguma disfunção hormonal, patologias, alergias, já fez tratamento estético, como que é a alimentação, tudo isso faz parte, gente. Eu não posso simplesmente chegar, aplicar no paciente e não sei como que é o estilo de vida dele, não. Tudo isso vai influenciar diretamente, como que é o sono, funcionamento intestinal, tanta coisa, né? Até pra gente indicar aí um cosmético e tudo mais. Macro, micronutrientes que vão fazer total diferença nos nossos atendimentos. Aí, caracterização do quadro, né? O fototipo de pele, o biotipo, o estado cutâneo, a textura, a espessura, se tem lesões de pele, a escala de envelhecimento de Glogau, porque eu precisava colocar, claro, a gente está falando de envelhecimento cutâneo, se ela tem manchas, se ela tem rugas, se ela tem pitose, né? E aí o paciente ali, ó, assinava, né? Confirmava as informações que ele passou para mim, porque o paciente mente, né? Então a gente precisa perguntar. Como que era essa paciente, tá, gente? Tá acabando. Paciente do sexo feminino, 54 anos, uma paciente super tranquila, assim, super zen, professora de yoga, só que trabalha em indústria, então tem momentos de grande estresse na vida e também tem momentos onde ela consegue se acalmar, tá? A grande questão, grande queixa dela, ela é muito magrinha, além da questão da flacidez de pele, né, próprias do envelhecimento, justamente porque ela é um fototipo baixo, é o seguinte: durante toda uma vida, durante mais de 20 anos, ela apresentou e apresenta ainda espasmos faciais, tá? Então, esse é o grande X da questão. Preciso conhecer meu paciente. Ela tem blefaroespasmo. Então, isso daqui, ó, tem muita gente que chama de tique, né? Não é desse jeito que a gente fala. Então, nós chamamos de blefaroespasmo. Então, contração, gente, involuntária dos olhos o tempo todo, tá? Então, isso gerou uma assimetria facial muito grande nela, pelo decorrer dos anos e por esse excesso de movimento facial, tá? Então, a gente vai ver que existe uma assimetria, porém, ainda assim, é uma paciente que responde bem aos estímulos. E mesmo que ela tenha essa assimetria, a gente conseguiu melhorar bastante. Entendam que o resultado que eu vou mostrar para vocês, ele é preliminar. Foi imediatamente após as 4 sessões. Claro que depois eu continuei vendo, e o resultado, mesmo não fotografando, já foi melhorando ao longo do tempo.
Por quê? Porque a gente ia dar retorno para finalizar aí as 10 sessões. Então, foram, eu falei, 2 sessões semanais, né? Então, foram 4 sessões somente. É um resultado parcial, imediatamente após as aplicações, mas que, da contrapartida, aí é um efeito mais a médio e longo prazo. O total, no futuro, que a gente vai fazer, então, com certeza, eu vou refazer essas 4 sessões, né? Então, vão ser 10 sessões e a gente vai fazer um follow-up de 30, 45, 60 dias pós-tratamentos, tá? Então, como era a nossa sequência? Então, a gente higienizava, deixa eu tirar aqui a imagem. A gente higienizava face e colo utilizando o Dermasoft Clean, né, que é essa espuminha. Vou mostrar para vocês. Por pouquinho, tá? Essa espuminha. Higienizava a pele da paciente, passava e deixava agir ali por 2 minutos, tudo bem? Retirava. Depois a gente vinha com a esfoliação enzimática, lembra que eu mostrei para vocês, ó? Aplicava o Dermolite ali, é que eu não tô com a espátula, então não vou fazer, tá? Mas a gente aplicava ali e vinha com, ó, vitamina C, em pozinho. Colocava aqui essa misturinha, igual tá mostrando ali, e fazia a esfoliação ali, certo? Então, uma esfoliação física, enzimática, e deixava agindo, gente, por 5 minutos, tudo bem? Deixava agir por 5 minutos e não precisava retirar, porque quando eu faço a esfoliação, é que aqui eu tô só com creminho, fazer esfoliação, depois eu consigo remover assim, ó, tá? Então, consegue tirar. Aí eu aplicava gel de contato na face do paciente e fazia a aplicação do ultrassom daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, frontal, infraorbital, nasolabial, né, nasogeniano, malar e o ângulo cérvico-mintoniano, certo? Aplicação super tranquila, simples. Depois eu vinha, colocava o óculos na paciente, colocava o óculos em mim, e aí vinha, aplicava LED verde e o laser e o LED vermelho, tudo bem? Então, também nessas mesmas áreas, ok? A hora que 5 joules por centímetros quadrados. Quando eu programo isso no equipamento, eu deixo 1 centímetro mais ou menos desacoplado da pele dele, tá? Então, eu não posso dar uma grande distância, deixo mais ou menos um dedinho de distância entre pele do paciente e aplicador, certo? E aí, quando ele terminava de depositar essa energia, trabalhava sempre de maneira estática, ele cortava a emissão. Aí eu ia para o próximo ponto, dava o disparo e assim por diante, até terminar. Terminava essa aplicação, aplicava as gotinhas, né, do Dermosoft, Revitalize Dermo Plus, e aí espalhava, só depositava na pele do paciente, leve massageamento, e depois filtro solar, tá? E aí nós temos alguns resultados. Então, mostrando para você, paciente, de frente, né? Uma foto frontal e uma foto lateral. Então, percebam que é uma paciente que tem uma assimetria facial importante, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar eu com a setinha mostrando. Consegue? Será? Então, aqui na região frontal, gente, foram só 4 sessões, tá? Observem aí onde as setinhas estão mostrando a melhora dessa contração. E ela está relaxada, tá? Mesmo assim, ela tem essa assimetria. Então, aqui, ó, a qualidade da pele, gente, é impressionante o tanto que melhorou. É que eu falo, foto não dá para ver isso, tá? Mas é incrível, realmente. Então, olha a profundidade dessas rugas, tá? Então, nos periorbitais, desculpa, perilabiais também houve melhora. Olha na lateral, que está mostrando na setinha, como melhorou a qualidade desse tecido, tá? E você vê que realmente está igual pelo pescoço dela, viu, gente? Você vê assim, ó, que o nível de conta tá exatamente igual, exatamente igual. Então, ela não tá forçando, ela não tá fazendo nada, porque isso ia mostrar aqui, ó, no pescoço, tá bom? E lateral, tá? De perfil. Olha como melhorou, então, ali as rugas frontais, aqui a profundidade, essa pele aqui, ó, caída, melhorou muito. Ela falou aqui em casa,
marido dela, as filhas dela falaram, mãe, olha isso, que lindo. E ela nunca tinha feito o tratamento estético, tá? Então, só usava filtro solar, enfim. Então, realmente foi uma entrega muito grande para o tecido, realmente incrível, tá? Então, é um resultado preliminar, tem muito ainda para acontecer nesse tecido, mas eu tenho certeza que muito nós temos a mostrar e a entregar para vocês, porque realmente foi um programa de tratamento desenhado para ela, mas que a gente vai reproduzir, certo? Eu vou deixar aqui para vocês, enquanto nós recebemos aqui as perguntas, eu vou deixar com vocês o meu contato, tá? O meu e-mail é aline.canicais, que é de caniçais, né? Só que sem ser cedilha, @htmeletronica.com.br. Embaixo no Instagram, Aline Canicais, o que vocês precisarem, me mandem direct, eu fico super à disposição, me adicionem lá para eu conhecer a carinha de vocês também. Vamos ver aqui as perguntas, tá? A Jaqueline perguntando, as máscaras de LED têm a mesma... Depois eu vou dar um recadinho para vocês, então aguardem aí, tá? As máscaras de LED têm a mesma função e o mesmo alcance? Depende, viu, Jaqueline? Existem máscaras e máscaras. Essas que são só máscara, mesmo que você liga numa fonte pequenininha na tomada, geralmente ali é mais cromoterapia mesmo. Tá? Então, porque não tem potência, não tem de onde gerar potência numa fonte tão pequenininha para ter uma deposição de energia adequada para gerar fotobiomodulação. Então, nesse caso, use mais pensando numa cromoterapia, né? Olhando a luz de uma outra forma. Quando a gente fala em máscaras que vêm acopladas em equipamentos, você conhecendo a potência dele, se entrega realmente, você ajusta a intensidade lá em joules por centímetros quadrados ou em joules, aí a gente consegue realmente ter um efeito fotobiomodulador, tá? Nós temos ali, né, conecta, e aí você realmente tem deposição de uma energia adequada. A Eliane pergunta, quem não tem o LED laser pode substituir por uma drenagem facial? Com certeza. Na verdade, aqui, o que vocês tiverem na clínica, você consegue ir acrescentando e valorizando e dando mais estímulos para esse tecido. A questão é, essa drenagem, se o paciente realmente precisar. Se esse for o intuito, o que você vai ter como benefício? Uma melhora do tecido como um todo, mas o paciente tem edema, você vai melhorar a nutrição desse tecido, perfeito, isso super vai auxiliar. Mas quando a gente fala em fotobiomodulação, a gente está falando em entrega de energia para o tecido responder. Tá? E realmente a fotobiomodulação ela faz uma diferença enorme nos tratamentos. Claro que você vai conseguir os resultados, mas você tem uma aceleração terapêutica muito maior com a fototerapia, tá? É um recurso que hoje vale muito a pena. A gente costuma falar que estamos na era das terapias por luz. Então, todo e qualquer tratamento eu consigo auxiliar com o efeito da luz também, tá bom? Mas eu posso usar outros recursos manuais, outras tecnologias, como uma radiofrequência, enfim. Esse preparo com esfoliantes... Opa, peraí, sumiu. Esse preparo com esfoliante enzimático é depois ou antes do ultrassom? Antes. Então, espuma de limpeza, antes, removia. Esfoliante enzimático físico, logo na sequência, deixava 5 minutinhos. Aí vinha ultrassom, fototerapia e finalizava com sérum, tá? Deixa eu ver aqui. A Tânia, gostaria de saber qual dermocosmético posso usar com a máscara de LED. Então, assim, Tânia, existem... cada indústria cosmética costuma indicar um produto para uso com a fototerapia. Por quê? Porque eu não posso ter ali nenhum ácido, nenhum componente que seja fotossensibilizante, né? Porque a interação da luz com o produto existe e a gente, se tem algum ali produto que sensibiliza o tecido diante da luz, eu posso inclusive gerar queimadura, tá? E não são só os produtos que a gente passa na pele, coisas que a gente ingere. Por exemplo, os corticoides, eles são fotossensíveis. Então, se o paciente está fazendo uso de corticoide, eu não posso usar a fototerapia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, pergunte sempre para a indústria qual eles indicam. A ideia é que o produto nunca pode ser colorido. Então, ele sempre tem que ser transparente. E esse é um fator importante, tá?
Então, tem produtos específicos para esse fim. Cadê? A Patrícia. O ultrassom microfocalizado cumpre o efeito lifting não cirúrgico com 1 a 3 sessões por ano, como prometido? Patrícia, essa é a ideia, tá? Então, a gente tem hoje um respaldo científico muito grande em relação a isso. Mas eu já vi paciente que não responde também. Muito provavelmente, ou porque ele não tinha condições biológicas para essa resposta substanciosa, ou ele não tinha uma boa resposta àquele tipo de energia. Por isso que eu falo que a combinação de recursos ele é muito importante, tá? Porque justamente, às vezes tem paciente que não responde àquela tecnologia, mas você tem essa outra para potencializar, e aí a partir de então o paciente responder. Criolipólise, tem paciente que responde absurdamente, tem paciente que não responde nada, ou até responde com efeito rebote. Então a gente precisa ir conhecendo e vendo que, diante da interação, porque são muitos fatores que vão interferir nesse processo, mas para responder, a gente tem resultados incríveis com microfocado, tá? Que realmente são impressionantes. Tassiana, 5 MHz para face, exatamente. 5 MHz, quanto maior a frequência, mais superficial. Então, de 5 MHz trata a pele, tá? Seja face ou seja corpo. A gente direciona para face, até por conta do tamanho do transdutor, que vai acoplar adequadamente, e esse era o nosso objetivo quando a gente lançou, mas pode ser feito inclusive no corporal também. A Márcia, com qual frequência semanal posso usar o ultrassom? Até 2 vezes por semana, tudo bem? Antes, não sei se tem mais alguma pergunta, mas só vou passando para vocês aqui o seguinte, gente, convidá-los amanhã, a minha querida, amada, idolatrada Elisete. Ela vai estar aqui com vocês também, tá? Numa palestra chamada A Tríade Necessária para o Resultado Eficaz no Tratamento Estético. Então, amanhã às 14 horas é a vez dela, tá? Maravilhosa. Não percam, por favor. Façam inscrição, porque, assim, Elisete sempre vale a pena. E eu vou deixar aqui... fechou. Eu vou deixar aqui com vocês, então, o QR Code, para que vocês solicitem, então, o certificado, tá? Então, ó, vamos ler o recadinho da Stratos. Eles serão emitidos após o preenchimento do formulário realizado até o dia 29/5. Então, escaneiam, vou deixar esse passinho aí para vocês, ó. Escaneiem o QR Code, ou vocês entrem nesse link, se não tá com o celular aí, entra no link bit, de tatu.ly, C de casa tracinho-extratos, tá bom? Digita esse link no seu navegador e aí você consegue preencher e aí ter o seu certificado de participação. Gente, tudo bem? Então, eu quero aqui deixar uma grande gratidão, o meu carinho para todos vocês, que tenha sido uma troca, que eu tenho entregue para vocês pelo menos um pouquinho de conteúdo que agregue nos seus atendimentos, tá? E aí vocês vão ajustando e reajustando de acordo com aquilo que vocês encontraram no paciente de vocês, tá bom? Quero agradecer demais a Stratos, a Elisete, por ter doado todos esses produtos para que a gente pudesse fazer o atendimento e nós daremos continuidade. Eu venho falar com vocês aí sobre as novidades, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, por favor, fiquem em casa. Estão pedindo para eu divulgar meu Insta, então vamos lá. Meu Insta aqui embaixinho, ó, aqui embaixo, gente, pequenininho. Aline Canicais, tá bom? Então vocês me encontram lá. Sigam a HTM também, @HTM Eletrônica. Conheçam mais dos equipamentos também, é com muito carinho que a gente faz os produtos também para vocês, tá? Extratos da Terra.